Olá, gente, tudo bem? Prazer em conhecê-los. Quem não me conhece, Marcelo Zeda, sou defensor federal, professor de Direito Penal. Nós vamos estudar parte geral do Direito Penal aqui na nossa turma regular. E nós vamos trabalhar, claro, os pontos mais importantes, obviamente, que têm sido cobrados nas provas de concurso. Nosso foco é, vocês querem passar em concurso, né? Não é isso? Ou a gente está aqui só para passar o tempo por esporte, né? Não, às vezes é um hobby, né? Não. Essa hora, né? Acordar cedo, sair de casa, ninguém está aqui brincando. E é claro, a gente tem um objetivo a atingir, uma meta a atingir. Né? Já estive aí do lado de vocês, sentado aí, aqui no próprio Master mesmo. Né? Antes da prova, eu fiz o concurso da DPU em 2004. E a turma que eu fiz aqui me ajudou muito na época. Não era nem uma turma específica para DPU, era a turma de Direito Público e Comercial. Então, na época, né, o nome da turma era esse, Direito Público e Comercial. Fiz a turma, me ajudou muito no concurso da Defensoria Pública da União, apesar de não ser uma turma para DPU na época. Então, pela seriedade do curso, pela proposta, pela objetividade, pelo conteúdo dos professores, isso me ajudou bastante. É uma alegria para mim agora estar aqui com vocês, podendo também participar dessa fase, desse momento que vocês vão também aí estão se lançando aí nesse desafio dos concursos, das carreiras jurídicas. É claro, cada um tem um perfil, tem uma vocação. O importante é você se enquadrar naquilo que você gosta, fazer o que gosta e o melhor, ganhar bem, né? Fazer o que gosta e ganhar bem, né? Isso é ótimo, né? O pessoal diz que não tem preço, mas tem preço sim. Tudo tem um preço e a gente vai buscar aqui, nesses encontros, desenvolver o que é importante para o nosso estudo, o que vai ser importante, o que vai aparecer em prova, o que a gente pensa e o que pode ser cobrado, tá bom? Bibliografia, eu recomendo César Roberto Bittencourt, tá? A primeira recomendação, César Roberto Bittencourt. Por quê? Pela excelente doutrina, pelo conteúdo, que é muito bom, é excelente, e porque ele tem sido muito utilizado pelas bancas também. As bancas examinadoras têm usado o Bittencourt como referência. Se você pega a prova do CESP, nos últimos 2 anos, o CESP copia o Bittencourt, copia, assim, de forma descarada. Então, é uma doutrina importante de referência para a gente, ok? Há outros autores que você também tem identificação, né? O material que seja mais resumido, você pode também buscar. É claro, eu sempre recomendo o material resumido depois de uma primeira leitura, de um primeiro estudo. A revisão você faz com um material mais enxuto, que vai ajudar a rever aqueles pontos, reforçar algumas questões. Mas a leitura recomendada é o César Roberto Bittencourt. Com certeza não responde a todos os nossos questionamentos, é verdade, não vai resolver todos os problemas, ninguém resolve, mas eu acho que é a melhor indicação hoje para vocês, tá bom? Em termos de doutrina e referência para concurso, ok? Eu gosto do Rogério Greco, bom material também. O Rogério bebeu lá nas águas do Bittencourt, você vê que comparando o livro, você vê que tem ali E o Rogério Greco, ele vai citar várias fontes, vai citar outros autores também, ele não tem esse problema de dar só a opinião dele. Ele dá a opinião dele e dos outros, então isso ajuda também numa leitura. Mas, preferencialmente Bittencourt, Rogério Greco uma segunda opção, outros materiais também, é claro, dependendo de quem vai estar na sua banca. Se você vai fazer uma prova que vai estar aquele autor, aquela pessoa, ou você sabe que ele é simpatizante a determinada orientação, então você vai ler aquele autor específico. Mas, no geral, eu acho que essa bibliografia vai satisfazer, vai atender a nossa necessidade, tá bom? Vamos ao que interessa, então? Jurisprudência, óbvio, né? Todo dia, aquela leitura, aquelas doses mínimas diárias de jurisprudência, o acompanhamento aí dos julgados, os informativos, é claro, e acompanhamento. Está estudando? Estudou um tema? Fez a leitura? Abre o site do Supremo e da STJ, faz a pesquisa. Joga lá aqueles elementos de pesquisa do tema que você está fazendo. Vamos estudar princípio da ofensividade. Aí você vai jogar lá ofensividade, direito penal, você vai colocar esses elementos de pesquisa, eles vão te dar o que é mais recente. Então você pega ali uma decisão mais recente, mesmo que não seja publicado em informativo, esse material é útil para o nosso estudo também, é referência de estudo para a gente, ok? Então, doutrina e jurisprudência caminhando aí nessa preparação e, obviamente, a disciplina, o estudo constante é que vai fazer diferença. Então, o concurso, a prova da magistratura da 2ª região agora foi concluída aí a prova oral, e você pega a média dos candidatos lá.
para passar na magistratura federal, quanto você precisa tirar? Quanto? Meia dúzia, né? 6, né? A média é 6. Ou mais um 6, claro, o 6 ali é difícil demais, né? Mas é um 6. Você não precisa tirar 10 na prova da magistratura para passar. Ah, eu vou ser perfeito, vou saber tudo. Não vai saber. Vai entrar na carreira e não vai saber. Vai chegar lá, vai assumir e vai dar aquela sensação de vazio. É assim que você se sente quando assume o cargo. Aquele frio na barriga. E agora? Aí você vai fazer a primeira audiência, vai sentenciar. E aí? Vai comprar livro, vai estudar, vai pedir ajuda aos colegas. Tem um grupão de discussão lá na carreira, sempre tem, né? Quebra o pau, né? O pessoal, os colegas vão quebrar o pau todo dia, mas um ou outro vai te ajudar. Você pede um modelo, vai te passar uma orientação. Como é que vocês estão decidindo nessa questão? E assim a vida segue, tá bom? Se for para o interior, melhor ainda. Vai para o interior, né? Pouco conhecido, ali no interior as notícias não vão chegar tão fáceis aqui na capital. Então é mais fácil para você começar até a carreira no interior. Depois vai chegando mais próximo aqui da capital. Mas vamos lá, gente, vamos ao que interessa. Vamos falar de princípios do direito penal? Vou conversar um pouquinho sobre os princípios do direito penal nesse primeiro momento, começando com o princípio da ofensividade. Vamos lá? Esse material aqui vou deixar à disposição, tá? Fica aqui à disposição de vocês, sem problema, sem dificuldade aqui com cópia, aquele desespero. Princípio da ofensividade... Peraí, deixa eu voltar aqui, não. Antes disso, princípio da subsidiariedade ou da intervenção mínima. Vamos começar com a última ratio. Direito penal, ele deve ser proposto a partir dessa ideia de subsidiariedade. Então, o direito penal, ele deve ser aplicado somente em relação à proteção daqueles bens jurídicos mais importantes. Pode projetar, por favor? Aqueles bens jurídicos mais importantes e necessários da vida em sociedade. Então, a proteção penal é a última instância, o último caso, e só vamos aplicar o direito penal quando as outras esferas do direito não forem suficientes para dar a proteção devida. Então, só os ataques muito graves aos bens jurídicos mais importantes vão merecer a tutela aqui, a aplicação do direito penal. Ok? É uma proposta. É claro, isso aqui a gente está trabalhando com uma vertente que existe entendimento contrário, existe a opinião do direito penal máximo, né? Tem gente que acredita que o direito penal vai resolver todos os problemas da sociedade. Mas a proposta constitucional, a proposta moderna do direito penal é de uma intervenção mínima. Então, se as outras esferas do direito são suficientes para dar a tutela adequada, proporcional, que merece aquele bem jurídico que é importante. Então, se o direito tributário resolve o problema, se uma multa no direito tributário é suficiente para uma determinada infração, se uma multa, uma indenização na esfera civil é suficiente para suprir um descumprimento, né, de um acerto, de uma avença, então você já tem ali tutela bastante nessa esfera do direito, nessa esfera do ordenamento jurídico, para dispensar a utilização do direito penal. O direito penal é o soldado de reserva, que vai ser convocado quando as forças principais não conseguiram fazer frente aí a esse problema ou essa proteção, a tutela desses bens jurídicos importantes. Então, se o direito civil, o direito administrativo, o direito tributário, outras esferas não conseguem dar a proteção eficiente, necessária a esses bens jurídicos, o direito penal vai nesse caso, em último caso, ser aplicado. Ok? Então, a última ratio, a subsidiariedade, essa ideia de aplicação de intervenção mínima do direito penal. Então, somente aqueles ataques mais graves aos bens jurídicos mais importantes, é claro que não forem atendidos pelas outras áreas do direito, protegidos devidamente, é que vão ser aqui alcançados pelo direito penal. Ok? Então, lembra que a função do direito penal, trabalhando numa visão moderna, a função do direito penal é o quê? Qual é a função do direito penal hoje? A gente pensa muito no aspecto da prevenção. Então, o direito penal moderno é um direito de prevenção, ok? Claro, de retribuição também. Então, a retribuição e a prevenção do direito penal, elas vão ser o direito como forma de prevenção e também de retribuição. Claro, a gente abriu mão da tutela particular, da vingança privada e deu ao Estado esse poder. Então, ao mesmo tempo que a gente confere a ele esse poder de punir, de pacificar
Amém? Que o direito penal é para manter a paz social, manter o equilíbrio das relações. Então ele tem essa função de prevenção, de manutenção da sociedade. Então ele só vai ser necessário, ele só vai ser aplicado quando os outros meios de pacificação, os outros meios de proteção, de equilíbrio não forem efetivamente suficientes. Ok? Então essa é a primeira ideia aqui da intervenção mínima. Vamos agora ao princípio da ofensividade. Como é que isso vai ser cobrado em prova? Ultimamente, nas carreiras jurídicas, tem sido muito pedida essa parte principiológica. E os examinadores misturam os princípios. Eles dão um conceito e misturam. Dão o conceito, o nome e misturam essas ideias, que são muito semelhantes. Qual é a diferença, então, da subsidiariedade para a ofensividade? Veja, apenas as condutas que afetem gravemente a esfera jurídica alheia é que merecem a incidência do direito penal. Eu vou dizer, não vi diferença. Lá no primeiro, eu estou falando de bens jurídicos. Somente os ataques, somente os bens jurídicos mais importantes é que merecem proteção. Então, somente aqueles ataques mais graves aos bens jurídicos mais importantes serão objeto do direito penal. Ele é residual, ele é subsidiário. Aqui eu estou preocupado com a conduta. Ofensividade é da conduta. Então, somente aquelas condutas que apresentem ofensividade, ou seja, que afetem gravemente a esfera jurídica alheia, foco agora na conduta, é que vão merecer a incidência do direito penal. Ok? Então, o princípio da lesividade ou da ofensividade se preocupa com a conduta do agente. Então, aquelas condutas que vão atingir a esfera jurídica alheia é que vão ser objeto aqui da tutela penal, da preocupação do direito penal. Ok? Então, a doutrina, nesse ponto, apresenta algumas proibições. Então, 4 proibições aqui que eu selecionei à luz da doutrina quanto a esse princípio da ofensividade. Primeira proibição, a proibição de atitude interna. Ok? Ninguém pode ser punido por pensamentos e sentimentos, óbvio, né? Você já pensou em matar alguém, não pensou? Marcelo, estou pensando agora. Estou aqui, estou com o corpo presente aqui na aula, mas a minha cabeça está maquinando o mal. Estou pensando em matar aquele miserável. Você pode pensar à vontade, contanto que você não leve à frente e não exteriorize seu comportamento e chegue efetivamente a executar e colocar em risco o bem jurídico, tá ótimo, pode pensar o mal à vontade. É claro que não faz bem para a saúde, mas ninguém pode ser punido por pensamentos, por sentimentos, por desejos. Então, essas atitudes internas, esses elementos que ficam no âmbito subjetivo, não podem ser objeto da tutela penal, óbvio. Ah, mas nós precisamos estudar no iter criminis a cogitação. É verdade. Quando nós chegarmos lá no iter criminis, nós vamos falar da cogitação. Nós vamos tentar entrar nesse aspecto interno, avaliar o aspecto interno. Como é que você vai saber desse elemento interno? Através de interrogatório. Você é juiz, para que serve interrogatório? Para você ter impressão pessoal do réu. O réu tem a chance da autodefesa e ele pode tirar uma impressão pessoal, conversando com o réu. É por isso que é importante o interrogatório pessoal, o interrogatório feito ali pelo juiz, evitando-se, é claro, a videoconferência. Videoconferência é exceção. Videoconferência só naqueles casos mais extremos, lá do 185, parágrafo 2º do CPP, você tem casos extremos em que a videoconferência é admitida, ou então em favor do réu. O impedimento, por exemplo, o réu mora fora do local, não tem condições econômicas de comparecer à audiência, então ele pode ser interrogado por videoconferência. Ou aquelas situações esdrúxulas lá do parágrafo 2º, alta periculosidade, envolvimento com ações criminosas, toda aquela presunção que existe ali, e aí você usa a videoconferência. Ora, quebra a imediatidade. Então, no contato pessoal, você tem a impressão do réu, você pode ali perguntar diretamente, você pode olhar nos olhos e tirar suas conclusões, ok? Eu não posso presumir. Então, esses elementos internos, em que pese impuníveis, serão avaliados no processo. Então, você vai avaliar o elemento subjetivo. Como é que você descobre o elemento subjetivo do tipo? Como é que você vai saber que ele agiu dolosamente? Através dos elementos dos autos, através do interrogatório, das provas que você vai trazer ali dos autos, ok? Então, atitudes internas, sentimentos, pensamentos são impuníveis, mas são importantes para o direito penal. Dolo direto, dolo eventual, ele assumiu o risco ou sinceramente acreditou que não ia acontecer o resultado?
Aí você tem uma diferença muito grande, culpa consciente, dolo eventual, olha a linha divisória. Então, são elementos importantes, mas não são puníveis. Por quê? Porque não há afetação da esfera jurídica alheia. Esse é o ponto da ofensividade. Segunda proibição, veja, conduta que não exceda o âmbito pessoal do próprio autor. Mas como assim? Não é a mesma coisa? Não, agora ele já exteriorizou conduta. Primeiro eu pensei nos pensamentos, nos elementos interiores. Agora eu estou pensando na exteriorização da conduta. Ele fez alguma coisa. Então, conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, primeiro caso, a autolesão. O direito penal não pune a autolesão. Ok? Por quê? Porque se o bem jurídico tutelado não é de terceiro, eu não posso aplicar o direito penal. Se a pessoa faz mal a si mesmo, eu não posso aplicar o direito penal. Não é verdade? Tentativa de suicídio. Há pouco tempo eu vi um vídeo na TV em que, não sei se era delegado, não sei, era alguém que estava ali falando, um senhor dizendo, e se tentar suicídio e sobreviver, vai responder. Eu falei, meu Deus, é o fim do mundo. Lembram desse vídeo? Não sei se vocês viram essa pérola na TV, nesses programas policialescos aí de TV, o cidadão dizendo, se tentar suicídio e sobreviver, vai responder. Eu pergunto, vai responder por quê? Ah, tudo bem, era uma gestante que tentou suicídio. Tudo bem, era esse o caso? Se era uma gestante que tentou suicídio, gente, uma gestante que tenta suicídio quer fazer o quê? Praticar aborto. Ah, mas ela não queria provocar o aborto. Qual é a lógica? Se uma mulher grávida tenta suicídio e sobrevive, a criança sobrevive, tem um parto antecipado, ou ela sofre o abortamento ali por conta da tentativa de suicídio, ela vai responder pelo aborto. Provocar aborto em si mesma. Concordam? Você acha que o feto sobrevive sem a mãe? Não sobrevive. Então ela está provocando aborto ou tentando provocar aborto, autoaborto. Aí tudo bem. Ah, mas já houve lesão à esfera jurídica alheia. A autolesão dela atingiu a esfera jurídica de terceiro, que é o feto. O feto não é parte do corpo da mulher. Tem os movimentos, né? Aqueles movimentos, marcha de não sei de quem, né? Das vagabundas, das vadias, né? De todo mundo aí. E aí a pessoa fala, meu corpo, minhas regras. Não é assim? My body, my rules, né? Meu corpo, minhas regras. Tudo bem, mas o feto não é parte do corpo. O feto é um ser humano em formação, pelo menos é isso que o direito penal diz. Tá legal? Ah, se mudar a lei, tudo bem, mas o aborto hoje é criminalizado ainda, e o autoaborto é crime também. Por quê? Porque o feto não é parte da mulher. O feto é um ser humano em formação. E a proteção da vida intrauterina faz parte aqui da tutela penal. Perceberam? Então veja, quando se pratica o aborto ou o autoaborto, na verdade eu estou atingindo a esfera jurídica alheia. Apesar daquela vida ser dependente dela, intrauterina, eu tenho uma vida alheia aqui em questão tutelada. O que está sendo protegido? A vida do ser humano em formação. Tá legal? Essa é a proteção lá do 124, do 125, 126. Então já atingi a esfera, ou coloquei em risco a esfera jurídica, o direito alheio. É um tema. Ah, você pensou também naquela hipótese de fraude? Dá uma olhadinha no 171, colega, por favor. Veja aí no 171, parágrafo 2º, veja, acho que é o inciso 6 por ali, 171, parágrafo 2º, inciso 6. É aquela pessoa que agrava as lesões, não é isso? Aquela pessoa que provoca lesão em si mesma ou agrava suas lesões para quê? Para receber indenização, seguro. É o inciso 6, 171, parágrafo 2º, 5, né? O 6 é o cheque, né? Isso. É o 5, então. Inciso 5, então, o que ele faz? Ele pratica autolesão. Gente, só que essa autolesão é o meio fraudulento que ele vai empregar para obter a vantagem. Ou, né, claro, o tentar obter a vantagem, que esse caso aí acaba se consumando antecipadamente. Ele não fala com o fim de, não é verdade? Com o fim de, veja, agrava as lesões, né, provoca autolesão, com o fim de, né? É interessante que o estelionato, via de regra, é um crime material. Esse aí é formal. Por quê? Agravar as lesões com o fim de obter, mesmo que ele não consiga enganar a seguradora, mesmo que ele não consiga receber lá o valor pretendido ou a indenização pretendida, quando ele pratica a fraude e, é claro, inicia ali esse procedimento para obter a vantagem, mesmo que ele não satisfaça a sua pretensão,
a lesão ao bem jurídico já existiu, a fraude já foi exteriorizada. Então, é uma autolesão fraudulenta. Ok? Beleza? Outro exemplo de autolesão. Olha o artigo 346 do Código Penal. 346 do Código Penal. O que ele faz? O que ele diz aí? Subtrai coisa, não é isso? Ou destrói, né? Destrói coisa, o quê? Própria, que está em poder de terceiro, por determinação judicial ou por convenção. Então veja, destrói coisa própria. É aquele sujeito espírito de porco que diz assim, olha, nem eu nem você, miserável, vai lá. Aí destrói o objeto. O objeto está com alguém, porque o juiz mandou. Por que está com ele o carro? Porque o juiz mandou. Aí a pessoa vai lá e destrói o objeto, porque nem eu nem você. Então a coisa é própria, é uma autolesão? É. Só que existe um bem jurídico aqui. Qual é? A administração da justiça, que está sendo atingido. O desrespeito aqui a uma decisão, o desrespeito aqui a uma questão, olha, se eu não estou concordando com aquele contrato, se eu não estou concordando com com aquilo que foi convencionado, que eu busque a esfera judicial para satisfazer minha pretensão. Então é um exercício arbitrário das próprias razões, inclusive destruindo coisa própria. Então ele destrói o bem que é dele, por quê? Nem eu nem você. Então é um exercício arbitrário. Qual o bem jurídico tutelado? É a administração da justiça, é o respeito aqui, é claro que nós devemos ter, já que há a regra da inafastabilidade da jurisdição, lá no artigo 5º 35 da Constituição, então eu tenho que buscar a jurisdição, a prestação jurisdicional para resolver meus problemas, vedada a autotutela, salvo naquelas hipóteses que a lei permite. Na verdade, a árvore do vizinho está passando para minha casa, eu vou lá e corto a árvore, não pode fazer isso? Me ajudem os civilistas, não pode? A árvore dele está crescendo demais, agora está entrando no meu terreno, eu vou lá com a tesoura, Você cortou a minha árvore, um buganville. Ora, amigo, está caindo na minha casa aqui, teu galho passou para cá, eu cortei teu galho. Ora, eu posso fazer isso. O esforço necessário, a pessoa ali, o esbulho, aquela questão toda que o direito civil autoriza, legítima defesa, situações que são autorizadas. Agora, salvo essas hipóteses, eu tenho que buscar pela justiça. Então, veja, é uma autolesão, mas que atinge a esfera jurídica alheia. Dei o caso do autoaborto, o caso da autolesão do 171, parágrafo 2º 5, e o caso do exercício arbitrário das próprias razões do 346. Então veja, aqui olha, o princípio da ofensividade está sendo respeitado nessas figuras típicas, que eu atingi a esfera jurídica alheia, ok? Muito bem. Outro exemplo aqui, olha, atos preparatórios. Então, atos preparatórios. Pela regra, não se punem os atos preparatórios, não é verdade? Atos preparatórios, em regra, são impuníveis. Por quê? Porque eles não atingem a esfera jurídica alheia. Então quer dizer que quando eu pratico atos preparatórios, eu estou exteriorizando a minha vontade. É verdade. Eu exteriorizo minha vontade através de um comportamento, só que o ato preparatório não corresponde a um tipo legal ainda. Por isso que ele não é punível. Então, o ato preparatório, em que pese fazer parte do caminho do crime, do iter criminis, ele não é ainda suficiente para atingir a esfera jurídica alheia, ok? Muito bem. Mas o meu ato preparatório foi comprar uma arma de fogo. Até desisti de matar a pessoa, mas eu adquiri arma de fogo. Aonde? Comprei na feirinha da Robalto. Amigo, você comprou arma de fogo na feirinha da Robalto? É isso? Vem cá, é arma de uso permitido ou restrito? É de uso permitido, então você está no artigo 14, adquirir. Você comprou uma arma na feirinha da Robalto, existe um procedimento. O que está em jogo aí? A segurança pública, o controle das armas, o registro das armas, existe o sistema, o SINARME, que controla essas armas e você está violando esse bem jurídico. Mas era um ato preparatório para matar alguém. É verdade. Então você percebe, mesmo que eu não efetive aquele homicídio, ok? A aquisição da arma já tem relevância autônoma como delito, inclusive de perigo abstrato, ok? Agora, aquela arma que eu adquiri, eu empreguei somente naquele... Então, eu peguei a arma de alguém, por exemplo, e usei naquele homicídio. Aí você vai aplicar. Se for o único contexto, que é bem difícil, né? Se for o único contexto do emprego daquela arma, ok? Nesse caso, pelo princípio da consunção, o homicídio vai absorver aquele porte.
ok? Mas eu levo em consideração que o artigo 14 tem vários núcleos. Não é só empregar, ok? Não é só aportar. Eu tenho vários núcleos. Ora, se eu adquiri a arma, mantive em casa por um tempo, já não houve lesão ao bem jurídico tutelado, o problema é que normalmente, quando é praticado homicídio, aquela arma é identificada naquele contexto único, aí tudo bem, você vai absorver pelo delito mais grave. Mas, em algumas situações, destacando-se os contextos, você pode ter um concurso de crimes, porque aquele ato preparatório já atinge bem jurídico de outra maneira. Ok? Por exemplo, 291, dá uma olhadinha no 291, que ele costuma cair muito nas provas aí federais até. 291, petrechos de falsificação de moeda. Petrechos de falsificação de moeda, 291. Então, veja, se ele tem material, adquire, ele possui equipamento, maquinismo, insumos que são importantes, que são empregados na produção, na fabricação de nota falsa, de moeda falsa, então isso já atinge o bem jurídico, já coloca em risco a fé pública. Então já houve uma lesão ou risco de lesão relevante ao bem jurídico tutelado, que é a fé pública. Então ele responde pelo 291. Tudo bem? Agora, com aquela impressora, com aquela tinta, aquele papel, ele imprimiu uma nota. Uma nota. Pronto, ele vai responder pelo 289. E o 289, nesse caso, absorve o 291. Ok? Quando ele falsifica, 289 caput, ele vai absorver os petrechos de falsificação. Por quê? Porque aquilo é um meio, que aquilo é um momento, uma fase de realização do crime pretendido, que era o fim. Tá legal? Veja que a pena do 289 é de 3 a 12. Não é de 3 a 12? Qual é a pena do 291? 2 a 6? 2 a 6, né? Olha que molezinha, 2 a 6, 3 a 12. Então, a figura mais grave, que é a efetiva falsificação, vai absorver o quê? O ato preparatório. Tudo bem? Ele se torna um antefato impunível. Ele era um crime autônomo, mas ele agora se tornou um antefato impunível. Tudo bem, gente? Isso por quê? Porque eu estou trabalhando com ofensividade. O princípio da ofensividade, ele vai, em regra, o que eu tenho? Os atos preparatórios são impuníveis. Em alguns momentos eu tenho crime autônomo, que existe, mas ele vai ser absorvido pelo crime fim, em alguns casos, ok? Em outros casos não. Se eu conseguir destacar os contextos, não haverá o princípio da consunção. Essa semana eu estava com um processo lá na defensoria, ontem, né? Ontem mesmo. Assim, você vê umas decisões assim que são maravilhas, né? E aí lá no tribunal, o sujeito foi absolvido em primeiro grau, a imputação era de estelionato previdenciário, mas ele não era o beneficiário, ele era o falsificador, o fraudador. Beleza. Envolvido em uns esquemas lá de fraudes e tal, há outras ações contra ele, mas nessa o MP não se desincumbiu do ônus de provar que ele teria contribuído naquela fraude, naquela suposta fraude. Beleza, absolvido em primeiro grau. O MP recorre. O MP recorreu e o tribunal, por maioria, condenou no 299 e no 171, parágrafo 3º. Então, quer dizer, o falso empregado no estelionato, o tribunal considerou como autônomo. Mas por que considerou como autônomo? Porque, como ele tem supostamente um envolvimento com esquema de fraudes, como existem outras ações penais envolvendo esse cidadão, aí o tribunal já presumiu que aquela falsidade ideológica teria potencialidade para outras fraudes. Ok? E aí, por maioria, ele foi no tribunal condenado, provido o recurso do MP, condenado pelos dois, concurso material. Houve um voto vencido dizendo que era só 171. Por quê? Porque a falsidade ideológica, naquele caso, tinha que ser absorvida, que ela foi empregada naquela fraude. E aí, o que vocês acham disso? Qual é a sua opinião? Súmula 17 do STJ ou não? Ou concurso material? Ora, na verdade, gente, lembra da súmula 17? Quando o falso se exaure no estelionato sem maior potencialidade lesiva, ofensividade, então ele é absorvido pelo estelionato. É a lógica da súmula 17. Então, se aquela fraude, se aquele falso, aquele documento, falsidade ideológica é empregado naquele falso, então ele é absorvido. Tá legal? Por quê? Porque ele não tem autonomia para outras fraudes, ele é empregado naquele momento. Então, a carteira ali o documento foi falsificado, lançado uma informação falsa no documento, verdadeiro, falsidade ideológica. Se ela serve para aquela fraude,
Ótimo. Agora, uma identidade falsa, um CPF falso, quantas vezes a pessoa pode usar? Quantas ela puder. Quantas eu puder, eu vou usar. Um documento falso, não vou ter esse trabalho para usar uma vez só, não é verdade? Falsifiquei um passaporte, eu vou usar uma vez só? Eu vou usar quantas eu puder. Então você tem, na verdade, conforme o contexto, então se eu uso aquela identidade para um estelionato, abrir um crediário numa loja, abrir ali fiz um financiamento, etc. Então eu tenho várias fraudes, ou uma ou mais fraudes, e eu tenho autonomia do falso, ok? Agora, quando ele esgota toda a sua potencialidade lesiva naquela fraude, naquele estelionato, ele não pode ter vida própria, vida autônoma. Isso é ofensividade, isso é a questão do princípio da ofensividade, na relação de meio e fim, de ato preparatório e delito fim. Tá legal? Então, nesse caso, aí, é claro, só estou abrindo aqui um caso concreto, o que eu faço? A decisão, por maioria do tribunal, foi condenar no concurso material e um voto vencido, a relatora teve o voto vencido porque condenou só pelo 171 e aplicou a súmula 17. E agora, quem poderá nos ajudar? O que eu faço? O que eu faço? Embargos infringentes. Decisão por maioria, desfavorável ao réu, o voto vencido é favorável, apesar de condenar, né, mas né, quando o prejuízo é inevitável, né, tem que minimizar o prejuízo, e eu tenho que esgotar a instância ordinária para depois chegar lá nas instâncias extraordinárias, para chegar lá no RESP, no RE, primeiro eu tenho que matar aqui a instância ordinária, esgotar o quê? O ordinário com os embargos infringentes. Então é assim, cuidado com isso, porque na prática tem gente que vai afobado logo para o RESP e vai perder, porque o recurso não vai ser admitido. Cuidado com a prova, isso aí em prova, concurso público, peça de defensoria, por exemplo, você tem que ter discernir essa questão na hora para não adotar a peça errada, ok? Então, embargos infringentes, esgota a via ordinária para depois abrir o caminho da via extraordinária. Tá legal? Então, veja, fechou o parêntese, essa discussão, qual é a potencialidade lesiva daquele falso para outras fraudes. Se não existe, então veja, por conta do princípio da ofensividade, ele tem que ser absorvido pelo crime fim, ele tem que ser abrangido pela figura mais grave, mais abrangente, maior, que vai ser o delito fim nesse caso. Ok? Agora, existem atos preparatórios que são crimes autônomos. Existem. A associação criminosa, por exemplo, o artigo 288 do Código Penal, é um ato preparatório. A associação criminosa, 288, então, associarem-se quanto? Quantas pessoas? 3 ou mais pessoas para a prática de crimes. Quantos? Quantos a gente puder. Até a casa cair. Quantos a gente puder. Então, associarem-se 3 ou mais pessoas. Então, a estabilidade, a permanência, o envolvimento dessas pessoas de forma estável para a prática de crimes. Então, eu tenho aqui a caracterização de uma associação criminosa. Mesmo que eu não pratique nenhum crime, ou mesmo que a gente não consiga realizar o que a gente deseja, já existe associação. E se a gente realizar o fim desejado, que são os crimes, ora, a autonomia do 288 permanece. Então eles vão responder pelo 288 e vão responder também pelos crimes praticados. Tudo bem? Quero fazer uma pergunta agora maliciosa. Então vamos lá, pergunta maliciosa, preparem aí os corações para fortes emoções. Quando eu fizer essas perguntas, atenção, hein, porque é o que sempre tem uma segunda intenção nessas perguntas e é o que o examinador vai colocar na sua prova, né? Prova discursiva. Então veja, eu tenho uma associação criminosa, não é isso? 288, tem parágrafo no 288? Tem parágrafo? O que diz aí o parágrafo? Parágrafo único. Isso. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Opa, 288, parágrafo único, a pena aumentada até a metade? Se houver o quê? Arma, né? Se a associação é armada, né? Que tipo de arma? Qualquer arma, né? Arma, né? Se você colocar naquele filme, né? As Gangues de Nova York, né? Tem aquele açougueiro que ele fala, né? Punhais, né? Sei o quê, pistolas, né? Lembra aquela cena clássica do açougueiro? Aquele cara era do mal, né? Então, veja, associação criminosa com armas. Qualquer arma, arma própria, arma imprópria, arma branca, arma de fogo, armas. Foi genérico aí o 288,
Tá legal? No parágrafo único. Aí eu pergunto, olha só, nós temos uma associação criminosa com armas. Essa associação criminosa, ou parte dela, vamos imaginar que 2 membros da associação pratiquem um roubo com emprego de arma. 2 membros dessa associação, num determinado dia, praticam um roubo com emprego de arma, sei lá, uma arma qualquer, um punhal, uma faca, qualquer que seja a arma, ok? E aí? Como é que fica essa questão? Existe associação criminosa? Existe? Existe. Então, se membros dessa associação criminosa praticam um roubo, o concurso de pessoas no roubo, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, não é isso? 2, parágrafo 2º, inciso 2. Se o roubo é praticado, se concorrem aí 2 ou mais pessoas. Parágrafo 2º, 2, né? Se existe o concurso de 2 ou mais pessoas. Beleza. Então, pelo menos 2 membros da nossa associação praticam um roubo. Ok. E eles empregam arma de fogo, que é o inciso 1. Por exemplo, empregam qualquer arma no inciso 1. Eu pergunto, como é que fica esse caso, hein, gente? Eles vão responder pelo roubo majorado, pelo concurso e pelo emprego de arma e pela associação qualificada, ou melhor, majorada pela arma? O que vocês acham? E aí? Tempo para pensar. Tempo. O que vocês acham? Estou falando de ofensividade, para a gente poder pensar lá na frente, nesse momento aqui, olha, aplicação de pena, como é que está tudo ligado? Estou falando de ofensividade. E aí, o que vocês acham? Olha, 2 orientações, né, para tranquilidade geral da nação, 2 orientações. Parte da doutrina afirma que a bis in idem, se eles responderem pela associação armada e pelo crime de roubo praticado aqui, no caso, com emprego de arma, seria um bis in idem. Porque eles já estão sendo punidos pela associação armada, ok? E se membros dessa associação armada praticam um roubo com o emprego dessas armas, eles seriam punidos 2 vezes pela mesma circunstância, o que configuraria odioso bis in idem, na visão de um setor da doutrina, ok? Então, eles não poderiam responder pelos 2, ou um ou outro. Como assim? Ou ele responde pela associação, aí você tem que fazer a conta, né? A pena da associação é de 1 a 3, não é? 1 a 3? 288? 1 a 3? Então, 1 a 3, com aumento até a metade, não é metade? Aumento de metade? É de metade ou até a metade? Até a metade. Até a metade, então eu tenho 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, metade, conforme o número de armas, conforme a potencialidade lesiva das armas. Então você vai fazendo essa fraçãozinha aí, conforme o caso concreto, é até a metade. Então de 1/6, né, blá, 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 até chegar à metade. Aí você vai ponderar o que é mais indicado no caso concreto. Então se você pegar a pena de 1 a 3 e jogar o aumento da metade. Então, por exemplo, a pena de 1, que ele pegue no mínimo, né, 1 ano, mais metade dá 1 ano e meio, né? Beleza. O roubo majorado com 1/3, então faça a conta, 4 anos, 1/3 de 4 anos, quanto é que dá? 1 ano e 4 meses. Não é isso? 48 dividido por 3, né? 4 anos. 48 dividido por 3 vai dar 16, não é isso? Né? Somos bons de matemática, então 16, eu tenho aí o que? 1 ano e 16, 1 ano e 4 meses, né? Então tá, 1 ano e 4 meses. O que é melhor? Eu acho melhor ficar na associação com armas e descartar a majorante do roubo, porque a majorante do roubo é muito mais pesada. Tudo bem? Porque na associação eu já estou, eu jogo ali metade na associação, então veja, se eu pegar 3 anos e jogar metade, é 1 ano e meio, ok? Se eu jogar lá no cálculo se eu pegar o máximo da associação e jogar metade, eu ganho 1 ano e meio de aumento. Se eu jogar no mínimo do roubo e jogar 1/3, que é o mínimo, eu já estou ganhando 1 ano e 4 meses. Então, você vai ponderando aí o que vai ser melhor no caso concreto. Então, essa primeira corrente diz ou uma ou outra. Nós não podemos fazer as 2 ao mesmo tempo, que seria bis in idem, ok? Ah, então uma dupla ofensividade? Não, a ofensividade existe. Eu entendo o seguinte, olha, se a associação é armada, há uma maior insegurança para a sociedade. Então, você poderia aplicar majorante lá na associação. Ok? Se essas mesmas armas são empregadas por essas mesmas pessoas lá no roubo,
aí você já tem aqui que destacar, ou seja, não há uma nova lesão ao bem jurídico tutelado e você mantém a majorante só na associação e no roubo descarta essa majorante, ok? Mas, segunda corrente, que nós somos democráticos, é claro, segunda corrente, posição tranquila dos tribunais superiores, a posição tranquila do Supremo e do STJ não há que se falar em bis in idem. Ele vai responder pelos dois, com as duas majorantes, ok? Por quê? Porque os bens jurídicos são diferentes. Então, o STF diz assim, olha, quando a associação é armada, já existe uma maior preocupação, não é a paz pública, já é um maior risco à segurança pública, à paz pública, se essa associação tem armas. O bem jurídico atingido é a tranquilidade da sociedade, é a paz pública, num sentido amplo, que é a segurança da sociedade. Então, se a associação tem armas, o bem jurídico já foi atingido de forma mais relevante, a ofensividade é maior, ok? E quando membros dessa associação praticam roubo em concurso e também empregando armas, você tem uma nova lesão a outro bem jurídico tutelado, qual seja o patrimônio, a integridade física, a liberdade individual, porque o roubo é mediante ameaça, mediante violência. E, é claro, a arma emprega maior potencialidade lesiva, maior ofensividade ao roubo, ok? Que é um crime patrimonial, não é um crime contra a paz pública, não é um crime que atinge a coletividade, ele atinge pessoas determinadas. Só que com o emprego da arma, eu agrego maior ofensividade ao roubo. Então, para o Supremo e para o STJ, não há bis in idem. Ele vai responder pelos dois, com as duas majorantes aí, sem problema, ok? Sem remorso. É a posição do Supremo e do STJ. E aí você vai, claro, numa prova, você vai saber como lidar, né? Prova objetiva, ele vai dizer, segundo a orientação dos tribunais superiores, né, julgue os itens abaixo conforme entendimento dos tribunais superiores. Você já sabe o que você vai marcar. Prova discursiva, duas orientações, vai apresentar os dois posicionamentos e vai se posicionar, tá certo? Eu vou fazer concurso para delegado. Ótimo, delegado, que banca que você vai fazer? Delegado Civil do Rio de Janeiro, eu ficaria com a primeira corrente. Delegado Civil do Rio de Janeiro é a banca mais garantista do Brasil, normalmente, a mais garantista do Brasil. Em penal, processo penal, normalmente os pensamentos, é claro, são quem vai fazer a banca, né, dependendo de quem vai estar na banca. A história recente mostra que a banca é super garantista, ok? Prova do MP, prova da Defensoria, isso vai se posicionar conforme o caso. Tá bom, gente? Último exemplo aqui que eu queria fazer com vocês é o crime impossível, questão do crime impossível. Ainda falando desse segunda proibição, o crime impossível. O crime impossível, lembra que o artigo 17 do Código Penal diz que não se pune a tentativa. Não se pune a tentativa. O crime impossível é uma tentativa, não é verdade? Ele inicia a execução, mas o crime não se consuma. Por quê? Por circunstância alheia à sua vontade. Qual é a circunstância alheia à sua vontade? A impropriedade absoluta do objeto. Ou então, levando em consideração a ineficácia absoluta do meio. Então, veja, estamos falando de ofensividade. Estamos falando de lesividade. Se o meio é ineficaz, não há risco ao bem jurídico tutelado. Se o meio é ineficaz, por mais que eu queira, por mais que eu exteriorize um comportamento, esse meu comportamento não atinge a esfera jurídica alheia de forma relevante. Não coloca em risco o bem jurídico, não causa lesão ao bem jurídico, então falta ofensividade ao meu comportamento. Então a razão de ser do artigo 17 é exatamente a falta de ofensividade. O crime impossível é inofensivo, ok? Nós não adotamos a teoria sintomática. O que diz a teoria sintomática? Ora, não existe crime impossível. Na teoria sintomática não existe crime impossível. Por quê? Porque eu levo em conta a periculosidade do sujeito. Tudo bem, ele não conseguiu realizar porque o meio era absolutamente ineficaz, mas não importa, ele é perigoso, ele apresenta periculosidade, ele é um risco para a sociedade. Então, nesse caso, na visão sintomática, na teoria sintomática, não haveria crime impossível.
por conta da periculosidade do agente, ok? Então veja, eles abandonam o critério objetivo. A ofensividade leva em conta aqui a exposição do bem jurídico, a afetação da esfera jurídica alheia, ok? De forma relevante com a conduta do agente. Mas eles presumem o quê? Um tratamento aqui de periculosidade. Então, teoria sintomática, que não foi acolhida pelo Código Penal, nossa teoria objetiva, temperada. Por quê? Se o meio é absolutamente ineficaz, se o objeto é absolutamente impróprio, o fato é atípico, não tem relevância, ok? Ah, mas ele diz não se pune. Não se pune a causa de extinção da punibilidade ou de isenção de pena. Ora, a redação é muito infeliz, é equivocada. Mas, gente, não se pune por quê? Não se pune porque não tem relevância penal, falta ofensividade. Legal? Então, por exemplo, o sujeito tenta passar uma nota falsa ridícula, né? Um papel ali desenhado, uma nota do Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário não é do tempo de vocês, né? Mas, né, seus pais jogaram o Banco Imobiliário e aí perguntem para eles, aquela notinha do Banco Imobiliário. Ora, passar uma nota, né, jogo da vida, né, Monopoly, né? Tenta passar. Que nenhuma criança acredita nisso. Então não tem potencialidade lesiva. Um documento grosseiramente falsificado. Teve um caso recente, foi interessante, de um sujeito que ele andava com uma identidade com a foto do Jack Nicholson. E andou com essa identidade falsa, com a foto do Jack Nicholson. Olha só. Eu acho que ele devia estar fazendo um teste, não sei, vendo, né, se as pessoas prestam mesmo atenção, até que um dia ele foi detectado, foi flagrado ali. E aí? Você acha que isso é uma falsificação grosseira ou não? O que você acha? E aí? Eu acho que é grosseiro, porque qualquer pessoa, normalmente, ao olhar aquela identidade, pô, você parece com o Jack Nicholson, hein? Não, fiz uma plástica, fiquei com a cara dele aqui, bonito. Não, mas você não parece com ele, você não é essa pessoa da foto. Claro, é óbvio, gente. É uma falsificação grosseira. Mas as pessoas hoje, elas não querem pensar. Já percebeu? As pessoas hoje, elas estão no piloto automático. Então você vai num determinado local, o cara olha a tua identidade, ele não vê, ele só passou o olho ali, mas não está vendo nada. Mas, gente, o fato de as pessoas hoje agirem dessa forma automática, não convola o falso ridículo, o falso que é totalmente, vamos dizer, inofensivo nesse caso, né? Não tem relevância nenhuma aquele falso por conta da má qualidade. Só que esse cara do Jack Nicholson, pelo menos no primeiro momento ali, ele foi enquadrado no uso do documento falso. Agora, qual é a potencialidade lesiva? Né? Eu venho aqui, mostro minha carteira, foto do Michael Jackson. Pô, me amarro no Michael Jackson, queria ser a cara dele, tá aqui. Pô, mas não é você. Então é ridículo falso. Ah, mas ele conseguiu abrir, né, crediário, fazer isso e aquilo. Conseguiu. A fraude foi realizada. É por isso que a súmula 73 do STJ, dá uma olhadinha na súmula 73 do STJ. Dá uma olhadinha, 73 do STJ. Ela diz assim, olha, a utilização do papel moeda grosseiramente falsificado, em tese, configura o quê? Moeda falsa não, configura estelionato de competência estadual. Súmula 73 do STJ. A utilização do papel moeda grosseiramente falsificado, em tese, configura o quê? Estelionato de competência estadual, porque a moeda falsa é federal, estelionato é estadual. Então veja, pode ser estelionato? Uma moeda falsa grosseiramente falsificada? Pode ser. Ela pode não circular como moeda. A falsificação grosseira é aquela que não tem aptidão para circular como se moeda fosse. É aquela que numa primeira verificação já se percebe, ok? Ela não tem aptidão para se passar por moeda. Mas, gente, dependendo do cenário, eu posso utilizar uma falsificação grosseira num contexto do estelionato. Eu posso, por exemplo, comprar algum produto ali, fazer um negócio com alguém e num bolo de dinheiro, colocar um bolo de dinheiro verdadeiro junto com um volume ali que é mal falsificado, mas só para fazer o volume e passar aquela pessoa aquele dinheiro e a pessoa acreditar. Isso é o quê? Isso pode ser um estelionato. Isso é uma fraude
E dependendo do cenário em que é empregado, pode caracterizar o estelionato. Agora, não tem aptidão para circular como moeda. Assim como aquela carteira não tem aptidão para circular como carteira. Mas, eventualmente, um estelionato vai ser realizado por conta exatamente dessa falta de atenção das pessoas. Tudo bem? Então, veja, fazendo o paralelo, a fé pública em si não é atingida. A fé pública em si não é atingida, mas outro bem jurídico como o patrimônio pode ser colocado, pode ser atingido, dependendo do cenário em que ele é empregado. Agora, passar uma nota de R$3. R$3. Existe isso? Nem a criança vai receber uma nota de R$3, né? Tenta fazer isso em casa. Faz uma nota falsa de R$3 e dá para uma criancinha. Que isso, pai? Que isso, mãe? Tia? Pô, R$3? Isso não existe. Ela sabe que não existe, então não passa, ninguém vai acreditar. Ok, gente? Então, crime impossível é uma manifestação aqui também desse filtro do princípio da ofensividade. Mais duas situações para a gente concluir esse princípio. Olha só, proíbe-se a incriminação de estados ou condições existenciais. Vamos lá na telinha? Punir o agente por aquilo que ele é. Direito penal do autor. É claro, em confronto aqui com o direito penal do fato. O direito penal é do fato. O direito penal é aplicado por conta da conduta praticada, ok? E não por uma condição existencial. Quer ver uma questão interessante? O Supremo Tribunal Federal, recentemente, isso foi no final do ano passado, foi publicado, foi no final de 2013, publicado em 2014. O Supremo declarou que a contravenção penal do artigo 25 da Lei de Contravenções Penais é incompatível com a Constituição. Qual era a contravenção do artigo 25? Era o cidadão que portava instrumentos usualmente empregados na prática de furto. Tudo bem. Perguntar minhas colegas de trabalho. Minhas colegas de trabalho, vocês têm lixa aí na sua... Tem uma lixa aí na bolsa? Tem? É de metal? Como é que é a sua lixa? É lixa de... aquela lixinha, né? Alguém tem lixa de metal? Não? Alicatezinho, tem alicate aí? Né? As bolsas das colegas são sempre bem equipadas, né? Então, veja. Mas veja, eu posso usar um alicate para praticar um furto? Posso. Eu posso usar ali aquelas, né? Aquelas barrinhas, né? Aquelas hastezinhas de metal para abrir porta? Sim. Chave falsa, gazua, ok? São instrumentos usualmente empregados na prática de furtos. Agora, o artigo 25, qual é o problema do artigo 25? Ele caracterizava a contravenção se o sujeito tinha condenação anterior por furto ou roubo. Então, quer dizer que você tivesse duas pessoas, uma pessoa com os instrumentos, mas sem nenhuma condenação, e o outro com os mesmos instrumentos, com condenação, esse é o contraventor, esse não. E aí? Olha que loucura a contravenção do artigo 25. Gente, a Lei de Contravenções Penais é de quando, hein? 1941. E até agora a ficha não tinha caído. 2013 o Supremo viu, em outubro de 2013 mais ou menos, o Supremo percebeu que era inconstitucional esta contravenção. Por quê? Fere o princípio da isonomia, fere o princípio da presunção de inocência, ok? E eu parto de uma presunção de que se ele tem condenação anterior por um crime patrimonial, furto ou roubo, então ele é um contraventor, porque está carregando esse material aí. Então, olha que quebra da isonomia. Se eu devo presumir a inocência daquele que não tem condenação, como é que eu vou partir de uma presunção de que o fato é típico porque ele tem registros anteriores? Total absurdo. O que é isso? Isso é uma violação do princípio da ofensividade. O Supremo Tribunal Federal, então, disse que a contravenção do 25 não é compatível com a nossa Constituição. E demorou a ficha cair, demorou mais de 2 décadas aí para você perceber essa falha. A mendicância. Mendicância foi revogada. Mendicância foi revogada. Por que foi revogada, gente? Por que foi criada a contravenção penal de mendicância? Sabe por quê? Mendicância e vadiagem, né? A vadiagem ainda está em vigor, ainda existe a vadiagem, não foi revogada. A mendicância foi revogada há poucos anos. Mas veja, por que foram criadas as contravenções penais? Reflexo
do período pós-abolicionista. Acabou a escravatura, aboliu a escravatura. Você acha que o cara que explorava a mão de obra escrava naquele momento, ele ia pagar? Você era meu escravo. E aí, poxa, agora o que posso fazer? Né? Veio foi a Lei Áurea, né, que aboliu a escravatura. Falei, agora, por lei, eu não posso mais manter você aqui. E aí? Você quer continuar trabalhando de graça para mim? Não, agora o senhor vai ter que me pagar. Isso é o capitalismo, você tem que me pagar, a mão de obra. Ah, não vou te pagar não, isso é um desaforo. Te pagar, você estava aqui na minha casa, trabalhava, eu não pagava você, então vai embora. Então ficou aquela massa de desocupados, desempregados, vagando. Aí vem a contravenção de vadiagem, aí vem a contravenção de mendicância. O que esse povo ia fazer? O que esse povo, essa massa de trabalhadores, de braços, sem trabalho, sem oferta de trabalho, ex-escravos, esse povo vai vagar. Esse povo vai estar aí na rua, e aí você tem um movimento, né, na sociedade, e aí você, com viés preventivo, cria a contravenção penal, mendicância, vadiagem. O que você faz da vida? Poxa, eu não tenho trabalho fixo, ninguém me dá trabalho, estou aqui, estou vagando por aqui, tentando arrumar meio de sobrevivência ali. Não comprovo meu meio lícito de sobrevivência. Então, presunção de quê? De que você é vadio e você está criando risco para a sociedade. Aí vem vadiagem e mendicância. A mendicância foi revogada porque, obviamente, era punir o sujeito por aquilo que ele é. Gente, num país de miseráveis como o nosso, punir o sujeito pela mendicância, mas tem mendigo profissional, o cara que mora numa casa boa, mas vem aqui para o centro do Rio ganhar dinheiro, né, à custa da benevolência alheia. Tudo bem, mas veja, punir o sujeito por ser mendigo, por estar na rua ali, você vê que o número de moradores de rua no centro, né, cada vez aumenta mais, chega de manhã cedo ao centro, você vê que cada vez a população de rua cresce mais. Onde tem marquise, né, tem ali um dormitório de pessoas morando nessa situação de risco na rua. O que ele é? O que ele faz? Ele fica ali dormindo o dia inteiro. Fala, você é um vagabundo, um mendigo vagabundo, você é um risco para a sociedade. Ele dorme o dia inteiro porque ele fica acordado à noite. Ele vai dormir de noite? Não dá para dormir. Dormir de noite ele vai dar mole para o azar. Então ele fica acordado à noite e dorme de dia, que de dia as pessoas estão vigiando para ele. A lógica é essa, ok? Então veja, o nosso sistema, com essa visão preventiva, e a lei de contravenções penais é de um período ditatorial que reflete essa transição da nossa sociedade pós-escravidão, em que houve essa movimentação de mão de obra desocupada, ok? Aí houve a revogação da mendicância e a vadiagem até hoje persiste. Então, é punir o sujeito por aquilo que ele é. Punir o sujeito por aquilo que ele é. Vadio. O que você faz da vida? Nada. Não ajuda nada, nada para ninguém. Vive de quê? Não, eu vivo, né? Eu vou levando. Não faz nada para ninguém. É igual aquela tia no almoço de domingo, né? Meu filho, você só estuda. Sabe aquela tia, né? Gente boa, né? No almoço de domingo, né? Em vez de te ajudar, te incentivar, mas você só estuda, meu filho. Quer dizer, ela está com a cabeça lá na vadiagem, na lei de contravenções penais, assim, não pensa, é um vadio, né? Só estuda, não faz nada para ninguém, 40 anos, não está na casa dos pais, né? Aí ela está te julgando ali. Pô, mas quanto tempo você está estudando, hein? 2 anos. 2 anos, mas você é burro mesmo, hein? Ainda manda essa no almoço de domingo, né? Como se fosse fácil, gente. Como se a vida do concurseiro fosse uma moleza. Como se 2 anos fosse, não. Como se você tivesse prazo para passar em concurso. Ninguém tem prazo para passar. Você vai até passar, você vai insistir até passar e chegar no teu objetivo. Mas aí quem está de fora, né, quem tem um preconceito, vai dizer, não quer nada. Né, vai levando as custas aí da família, dos pais e tal. Que é o quê? Que é esse preconceito da lei. Agora, o problema é que a lei incrimina o estado existencial. Só provocando um pouquinho mais o debate, reincidência. Reincidência. Gente, a reincidência, ela tem uma relação aqui muito sensível com a questão do princípio da ofensividade. E essa questão foi levada ao Supremo recentemente, vocês sabem disso. O Supremo reconheceu a constitucionalidade da reincidência.
Então, foi questionada a sua constitucionalidade, principalmente por trabalhar essa vertente aqui do direito penal do autor, a reincidência. O que é reincidência? É quem comete novo crime após ter sido condenado definitivamente por crime anterior, ou por contravenção, no caso, se ele é condenado se ele pratica contravenção e foi condenado por contravenção ou crime anterior, ok? Então, veja, o sujeito é reincidente. Então, ele recebe uma punição por aquilo que ele é, reincidente. Ele já pagou por aquilo que ele fez, porque o reincidente é quem comete novo crime após ter sido condenado definitivamente. E eu tenho que contar o período de graça, que são 5 anos, contados do cumprimento da extinção da pena. E, é claro, computado o período de sursi e livramento se não houver revogação. Eu já vou computar esse período aí. Mas veja, o reincidente é quem dentro dessa janela dos 5 anos tem uma recaída. Então ele é punido por aquilo que ele é. Porque ele já pagou por aquilo que ele fez antes. O que ele fez já está quitado, não é verdade? Mas ele continua com essa pecha, com essa repercussão do fato anterior. Ele é reincidente. Isso é uma agravante, então aumenta a pena. Isso impede a substituição via de regra. O reincidente não tem substituição, salvo lá no 44, parágrafo 3º, lembra? 44, parágrafo 3º, o reincidente pode ter a substituição, dá uma olhadinha lá, 44, parágrafo 3º. Admite-se a substituição ao reincidente, a pena privativa pode ser substituída se a medida é socialmente recomendável, as circunstâncias são inteiramente favoráveis e ele não é reincidente específico naquele mesmo crime. Ok? Então veja, olha a dificuldade, a vida do reincidente é muito complicada, gente. Ele já quitou, já pagou o que tinha que pagar e agora ele não tem direito à substituição, porque ele, por exemplo, praticou o mesmo furto. Furtou de novo. Ah, então quer dizer que é mole, então. Ele furta e depois pratica o estelionato. Pronto, vai ter substituição. É só variar um pouquinho o crime, né? E aí? Mas o que você acha? Você acha que o estelionato e o furto, o que é mais grave? Eu acho que o estelionato é mais grave. Tanto é que a pena é de 1 a 5 anos. Ok? Então veja, a medida será socialmente recomendável? Isso é uma questão subjetiva. O juiz vai avaliar no caso concreto. O reincidente, qual é o regime inicial para o reincidente? Fechado. Olha o artigo 33. O 33 diz assim, olha, parágrafo 2º, letra B, 33, parágrafo 2º, letra B. Pode ser semiaberto para o não reincidente em crime doloso, certo? Para o não reincidente em crime doloso, se a pena é superior a 4 e não é superior a 8. E favoráveis às circunstâncias lá no parágrafo 3º. Então, amigo, reincidente, regime fechado. Porque para ele ter o regime semiaberto não pode ser reincidente. E o aberto? O aberto, a pena até 4 anos, não reincidente em crime doloso. E aí? Então quer dizer que o reincidente vai ter sempre regime fechado. Em regra, sim. Mas o STJ criou uma ressalva, a súmula 269 do STJ. Dá uma olhadinha lá. Na súmula 269, mitigando o rigor, o STJ editou a súmula 269. Quebrando um pouquinho esse rigor aí da lei, súmula 269, admite-se o regime semiaberto ao reincidente. Admite-se o regime semiaberto ao reincidente. Quando? Quando a pena não é superior a 4 anos, beleza? E as circunstâncias são inteiramente favoráveis, são favoráveis às circunstâncias judiciais. Ah, então entendi. Olha só, ele está com a pena até 4 anos, o que lhe daria um regime aberto. Mas o infeliz é reincidente. E se ele é reincidente, ele não pode ir para o aberto. Mas ir para o fechado também é muito radical, né, gente? Uma pena até 4 anos no regime fechado é muita coisa. Então, o que o STJ raciocinou? Se dependendo do contexto, eu posso até substituir a pena para ele, 44 parágrafo 3º, como nós vimos, por que eu não poderia dar um regime intermediário para ele? Aí o STJ disse, olha, tudo bem, nem lá nem cá. Vamos dar um regime semiaberto para o reincidente. Vamos permitir, então, o regime semiaberto, se forem favoráveis às circunstâncias e, é claro, nesse caso, nesse contexto, se a pena não for superior a 4 anos. Beleza? Então, veja, o reincidente só se ferra.
O reincidente só tem prejuízo. O Supremo entendeu, vamos lá, voltando à questão. O Supremo entendeu que a reincidência não ofende o princípio da presunção de inocência, ok? Não ofenderia, até porque já tem uma condenação anterior. E não caracterizaria bis in idem. Por quê? Para fazer a distinção entre aquele sujeito que não tem nenhum registro. Então, para aquele que reitera a prática criminosa, não haveria bis in idem no Instituto da Reincidência. O legislador teria feito aqui esse critério como um parâmetro individualizador da pena, ok? Então, a reincidência serve como critério para a individualização da pena, tudo bem? É claro que essas mitigações, como nós já vimos, 44, parágrafo 3º, quebra um pouquinho o rigor, a súmula 269 quebra um pouquinho o rigor. Então, você tem essas mitigações, mas ele é um critério, não é o único, para a individualização da pena. Gente, é uma política, né? O Supremo adotou uma decisão política com a questão da reincidência e entendeu que não haveria bis in idem, nem lesão, nem chamado aqui direito penal do autor. Mas ele comete novo crime. Então a regra é, se ele comete novo crime ou nova contravenção, ele tem um novo fato. E aí você tem um parâmetro individualizador por conta dessa reincidência. Ok? Da história, é claro, da repercussão. Agora, cuidado, porque mesmo sendo reincidente, é claro, mesmo admitindo essa constitucionalidade, lembra também da súmula 241 do STJ, 241 do STJ, que veda o bis in idem. O que seria o bis in idem? Usar a reincidência como agravante como maus antecedentes. Então, a mesma condenação, a mesma circunstância, não pode servir como agravante e como maus antecedentes. São dois critérios individualizadores, exatamente. Aí a súmula 241 do STJ deixa claro isso. Então, a reincidência não pode ser considerada como agravante e não pode ser também, ao mesmo tempo, considerada como causa, ou melhor, como circunstância judicial na primeira fase. Aí é bis in idem, aí é dupla punição. Tudo bem? Então, são critérios que o legislador elegeu para individualizar. Então, na verdade, o que o Supremo fez? Ele conciliou a reincidência com o princípio da individualização da pena. A lei regulará a individualização da pena. E aí você tem, dentre os critérios estabelecidos, as balizas legais, o Instituto da Reincidência. Ok? Para quê? Para dar um tratamento, é claro, diferenciado, é mais gravoso, obviamente, para dar um tratamento diferenciado em relação, é claro, àquele que reitera, aquele que repete, aquele que volta, né? Na verdade, a reincidência é fruto da própria falência do sistema. Nosso sistema não ressocializa. A verdade é essa. Nosso sistema é falido, não ressocializa, e é claro, aí você pune o sujeito pela própria falha do sistema, que não funciona. Mas, tudo bem, no pretexto do Supremo Tribunal Federal, é o princípio da individualização da pena, né? Deixa eu contar só um caso rapidinho para vocês, aproveitando o tema. O que são maus antecedentes? Que é a mesma coisa, né? É o mesmo cenário. O que são maus antecedentes? O que são maus antecedentes? Esse é um tema polêmico hoje, né? Trabalhando com outro princípio também, que é a presunção de inocência, né? Inquéritos policiais, ações penais em curso, são maus antecedentes? O que vocês acham? Para o STJ, não. O STJ tem a súmula. Qual é a súmula? 444, né? Confira lá, súmula 444 do STJ. O STJ tem súmula quanto ao tema. Inquéritos policiais, ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena base. Então, quando ele fala em agravar a pena base, ele está pensando em maus antecedentes, conduta social, personalidade. Ok? Então, quando o legislador fala nas circunstâncias judiciais do 59 em antecedentes, personalidade, conduta social, ele tem critérios aqui que vão ajudar o juiz a fixar a pena base, e o STJ está dizendo, inquéritos e ações penais não podem servir de pretexto a ele ter uma péssima conduta social.
ou então ele tem maus antecedentes, porque olha a folha, né? O Datena é que gosta disso, ele pega a folha de antecedência, estica assim, né? Aí filma aqui a folha corrida dele, a folha corrida, né? Do sujeito, corrida mesmo. Então ele coloca ali a folha de antecedentes, expondo ali, né? Olha isso aqui, ele tem uma personalidade voltada para o crime, né? Então veja, o STJ está dizendo que não pode, por conta do equilíbrio que nós temos que ter com o princípio da presunção de inocência. Tudo bem, beleza. Agora, o Supremo não está muito certo dessa questão, não. O STF tem decisão oscilando pelo reconhecimento de inquéritos e ações como elementos negativos, ok, para aplicação da pena, mas há decisões também entendendo que a existência de ações penais em curso não seria suficiente para autorizar o aumento de pena, a pena base, ok? Então você tem essa oscilação. Eu acredito que o Supremo, por maioria, no entendimento do Supremo, vai predominar a presunção de inocência, eu acredito, tá certo? Por maioria, mas há uma grande resistência no próprio Supremo. O STJ está fechado na súmula 444, beleza? Mas houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema. Então, só para a gente concluir aqui um pontinho, olha só. O STJ não aceita ações penais em curso, inquéritos policiais, como elemento para aumento de pena. Então, o que seriam maus antecedentes para o STJ? Para o STJ, condenações anteriores transitadas em julgado que não sejam utilizadas para reincidência. Condenações anteriores transitadas em julgado que não sejam utilizadas para reincidência. Tudo bem? Residualmente. Então, veja, exemplo, eu tenho 2 condenações. Uma nos últimos 5 anos, eu cumpri a pena, tive uma recaída agora, cometi um novo crime, mas eu acabei de cumprir pena há 3 anos atrás. Então, eu sou reincidente, certo? Mas eu tenho uma condenação que já tem mais tempo, já cumpri essa pena há mais de 5 anos, mas é uma condenação anterior transitada em julgado. Então, isso seria o quê? Maus antecedentes. Tradicionalmente, esse é o entendimento do STJ. O Supremo também, algumas decisões, para quem não aceita os inquéritos e ações em curso, como maus antecedentes, também afirmando isso. Só que o Supremo, em 2014, me surpreendeu. O Supremo me surpreendeu em 2014. Por quê? Eu vi uma decisão do STF dizendo que as condenações anteriores a mais de 5 anos, condenações anteriores a mais de 5 anos, não poderiam ser consideradas maus antecedentes. Decisão de turma, tá, gente? Surpresa. Por quê? A lógica é interessante. Se as condenações a mais de 5 anos não podem ser reincidência, o que é o pior, reincidência ou maus antecedentes? Reincidência. Se o pior não pode ser admitido, o menor não pode ser também. Então, interessante, depois de pesquisa, não estou com essa decisão aqui anotada agora, mas joga essa pesquisa, foi 2014, esse tema foi publicado em informativo do Supremo, ok, em 2014, acho que é de abril, talvez, ali, meados de 2014, e eu fiquei surpreso com essa decisão. Não corresponde ao entendimento da Corte, né, foi uma decisão de turma, mas é um precedente interessante. Se a condenação a mais de 5 anos não é reincidência, que é o pior, também não pode ser maus antecedentes. Aí a colega diz, Marcelo, então o que vai ser maus antecedentes? Eu diria o seguinte, olha, se eu tenho 2 condenações nos últimos 5 anos, uma eu tiro para reincidência, a outra eu separo para maus antecedentes. Beleza? Então veja, há decisão para todos os lados. Então você tem aqui, olha, variação de decisão para todos os gostos. Você tem a posição do STJ, súmula 444, inquéritos e ações não servem. Você tem, é claro, dentro dessa orientação, as condenações anteriores são maus antecedentes. E você tem no Supremo as 3 visões, adotando o inquérito e a ação como maus antecedentes, ok? Decisões anteriores, considerando maus antecedentes, aquelas condenações há mais de 5 anos que não vão servir para reincidência. E, recentemente, surpreendentemente, essa decisão do Supremo
dizendo que as condenações mais antigas, se não servem para reincidência, também não podem servir como maus antecedentes, ok? Então, todos os gostos aí de variações para isso, beleza? Agora, tem um caso, deixa eu rapidamente contar um caso para vocês. No TRF aqui da 2ª região, eu trabalho no regional, eu sou do ofício regional aqui na 2ª região, então eu trabalho com TRF hoje. Tem um desembargador que ele diz assim, não vou dizer o nome do santo, é claro, mas ele diz assim, não se desconhece a súmula 444 do STJ. Eu sei a súmula, mas se eu não considerar essas ações penais como maus antecedentes, eu vou violar o princípio da isonomia em relação àquele réu que não tem nenhum registro. Surpreendente, né? Assim também, cada dia a gente descobre uma coisa nova, né? Surpreendente. Gente, olha a lógica, o pensamento do julgador. Eu sei da súmula 444, eu sei que ela diz que não pode considerar, mas eu considero, independente da súmula, o arrepio da súmula, por quê? Porque se eu não considerar essas anotações, eu vou violar o princípio da isonomia em relação àquele réu que não tem nada anotado. Ora, o que eu tenho a ver com outro réu? Eu quero saber desse réu. A individualização da pena é dele. No concurso de pessoas, não responde cada um na medida da sua culpabilidade, à luz do artigo 29? E eu quero saber se o outro tem anotação, eu quero saber desse. E que eu estou individualizando a pena. Ok? Era o ministro Aires Brito, ele tinha uns neologismos assim interessantes, né? Então, ele, quando falava de individualização da pena, ele usava a ilustração da roupa feita sob medida. Uma coisa é você comprar eu comprei esse blazer aqui ali na loja. Beleza. Se der certo, tá bom, né? É um tamanho padrão, deu certo e tal, né? Beleza. Agora, imagina o seguinte, eu tenho o braço longo, mas o tronco curto. E aí? Aí o alfaiate vai ter que ajustar, que isso vai ficar ridículo, né? Imagina, eu tenho um tronco curtinho, o braço longo. Aí eu compro o tamanho 52, mas fica aquele negócio lá no joelho. Aí fica, esse cara é ridículo, é um jegue, né? É o que o povo vai dizer. Mas olha, a roupa não tem que ser sob medida? A pena também é feita sob medida. A individualização da pena exige que o juiz, no caso concreto, considere aquela pessoa, e é claro, como ele usa a expressão microcosmo, expressão de Aires Brito lá no Supremo, um microcosmo, na hora de individualizar. De modo que eu não vou olhar para o lado, para o outro. O outro é menor de 21, vai ter atenuação de pena, vai reduzir o prazo prescricional. O que eu tenho com a vida dele? Eu estou julgando esse, eu estou individualizando a pena dele. Aí o desembargador diz, não, eu vou quebrar o princípio da isonomia. Então ele invoca o princípio da isonomia, que é uma garantia para prejudicar o réu, com uma presunção de culpabilidade com anotações em folha de antecedentes, sem trânsito em julgado. Não se dando nem ao trabalho de oficiar e pesquisar. Vem cá, já tem sentença, já transitou em julgado, que a diligência exige isso, que o juiz oficie e pergunte. Porque às vezes o que está ali no sistema, gente, está desatualizado. Você tem uma anotação no sistema desatualizada. Aí quando você vai ver, o cara foi absolvido. O inquérito foi arquivado. E aí, inquérito arquivado? Qual é o efeito na minha vida? Não, você tem vários inquéritos arquivados, né, onde a fumaça a fogo, presunção de culpabilidade, presunção de não inocência do sujeito. Tá legal? Para fechar aqui, olha, proíbe-se a incriminação de condutas desviadas que não afetem bem jurídico de terceiro. Esse último caso aqui. Proíbe-se a incriminação de condutas desviadas que não afetem a qualquer bem jurídico alheio, ou seja, condutas reprováveis, mas que não atingem de forma relevante, condutas que não ofendem a esfera jurídica alheia, ok? Isso aqui, é claro, tem uma relação, obviamente, da separação entre direito e moral. É claro, existem hoje delitos que atingem, né, claro, algumas... Você vê, por exemplo, os crimes sexuais. Nós tínhamos uma visão dos crimes sexuais, eram crimes contra os costumes. Crimes contra os costumes, não é verdade? E a Lei 12.015 de 2009 reformou os crimes sexuais, passando a ser crimes contra a dignidade sexual. Porque o problema naquela época eram os costumes, né? E aí você tinha diversas disposições, inclusive em 2005 houve uma primeira mudança, ok? A Lei 11.106, então algumas alterações,
verificando aqui essa mudança da sociedade, revogação de quê? Do adultério. Revogação do adultério. Gente, adultério, é claro, ele exterioriza a conduta, ele atinge a esfera jurídica alheia. Tudo bem? Mas o direito civil resolve, princípio da subsidiariedade. Você é um adúltero. Poxa, que isso? É um adúltero. É uma questão moralmente reprovável. Tá certo? O sujeito vive ali numa situação, numa relação de adultério, adulterina. Ora, é um moralmente reprovável. Mas veja, e aí eu pego os dois princípios agora. Subsidiariedade. O direito civil dá conta do recado. Ok? Com indenização, com dissolução da sociedade conjugal, né, ou da união estável. Beleza. Agora, moralmente, é reprovável. É reprovável, sim. Mas qual é a relevância para o direito penal dessa reprovação moral desse comportamento? Então, existem condutas moralmente reprováveis, mas que não têm relevância penal porque não atingem a esfera jurídica alheia de forma relevante. Ok, gente? Prostituição é reprovável? Moralmente reprovável a prostituição? Ah, depende, Marcelo. Eu me amarro na prostituição. Ora, aí cada um com seu gosto, né, gente? Mas veja, prostituir-se não é crime, nem é contravenção penal. Agora, explorar a prostituição, manter casa de prostituição. Eu já vou deixar aqui a deixa para o próximo, né, para o próximo momento, a casa de prostituição e o princípio da adequação social. É uma questão que eu vou já puxar para o próximo princípio, que é a adequação social. Ok? Então veja, manter casa de prostituição. Todo mundo sabe onde tem casa de prostituição. Em frente à Defensoria da União tem uma casa de prostituição. Aí fica o leão de chácara na porta, o cara de uns 2 metros assim sentado, né? Com a gravata assim pela metade, uma gravata assim pela metade. Pô, a noite deve ter sido difícil, né? Ele chega ali, é assim, final da tarde, aí fica lá sentado, o leão de chácara. Todo mundo sabe que aquilo ali é uma casa de prostituição. Você sabe que ali tem, que acolá tem, e aí? Está funcionando. Por que as autoridades não reprimem? Não é crime permanente manter casa de prostituição? Não está em flagrante? Não reprimem por quê? Porque são as próprias autoridades que são sócios dessas casas. Ou eles recebem ali, né, uma mesadinha, uma mesadinha, recebem ali um arrego, ou eles são mesmo os sócios, os proprietários daqueles estabelecimentos. Aí ninguém vai incomodar, ok? Aí houve uma sentença há um tempo atrás, Nicolite, da banca da delegado do Rio de Janeiro, Nicolite está na banca, ele diz assim, a casa de prostituição é atípico. Aí pronto, né? Foi a crise, né? A crise. E é claro, na mesma época, o Supremo Tribunal Federal disse, casa de prostituição é típica, conduta típica. Não é só a questão moral, não é só a reprovação moral, é a lesão ao bem jurídico tutelado. E a adequação social não é um princípio que a gente possa usar para revogar delitos pelo costume. Delito não se revoga pelo costume, porque lei não se revoga pelo desuso. Lei se revoga por lei. E no direito penal a regra é a mesma. Então, veja, é uma questão sensível. E aqui envolve a questão da moral, a situação da moral, do direito e também dessa percepção social, dessa aceitação, dessa adaptação social. Quanto tempo tem? 5 minutos? Beleza. Vamos entrar então, olha, no princípio da adequação social, já que eu provoquei, mas olha só, qual é a diferença entre a ofensividade, a subsidiariedade e a adequação social? A adequação social leva em consideração aqueles comportamentos, aquelas posturas que já têm uma certa assimilação, que não criam um risco juridicamente relevante para a sociedade, trabalhando um pouco aqui com o princípio do risco, ok? A sociedade, a vida em sociedade é uma vida de riscos. Para chegar aqui hoje, você correu riscos, né? Eu também. Corremos riscos, né? Para chegar até aqui. Então, você corre risco na vida. Para pegar um avião, você está correndo risco, né? Você está numa sociedade de riscos. A modernidade, ela trouxe esse cenário. Então, existem riscos socialmente assimilados. Riscos que são socialmente aceitos, ok? E existem comportamentos que são socialmente assimilados e não têm relevância penal. Ok, gente, até aí? Então, existem situações e você vê como é que os princípios eles vão se ligando. Eles tratam de aspectos diferentes, mas eles vão se relacionando. Você vai aplicar todos ao mesmo tempo.
E, é claro, uma vertente, às vezes, com maior ênfase. Coloca aqui, então. O princípio da adequação social se destina ao legislador. É o legislador o destinatário do princípio da adequação social. Então, atento às mudanças sociais, atento às variações da sociedade, o que ele faz? Ele pode criminalizar algum comportamento ou ele pode descriminalizar outro comportamento, conforme esse momento, conforme essa mutação social. Então, para quem é o princípio da adequação? Para o legislador, porque é ele o responsável por editar a lei penal, por revogar a lei penal, por suavizar a resposta penal ou agravar a resposta penal. Veja, a polêmica do momento é: corrupção tem que ser crime hediondo. Né? No momento? Agora, tem que aumentar a pena mínima. 2 anos é brincadeira. Hediondo com 2 anos, aí tem que mudar o cenário. Só que essa repercussão toda midiática hoje, gente, não vai atingir os mensaleiros nem os petroleiros. Os petroleiros vão ficar com a pena de 2 a 12, ok? Se ficarem, na verdade, e sem hediondez. A verdade é essa. Por quê? Porque a lei não pode retroagir para prejudicar. Então, a movimentação social que leva essa pressão ao legislador, você vê que a nossa lei de crimes hediondos ela é toda circunstancial, é a lei do momento. Falsifica microvlar, né, pílula de farinha, aí entra a falsificação de medicamento. Daniela Pérez, Medina, década de 90, sequestro, extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado, aí você vê ali a pressão midiática e a lei de crimes vai sendo alterada, vai sendo movida, ok? Lei de crimes hediondos muito circunstanciada. E a bola da vez, ano passado nós tivemos a inserção da exploração de prostituição infantil de vulnerável, é um novo crime hediondo, final do ano passado, 2014, está aí, atualiza a sua lei, então, e em breve eu acredito que não sei, né, se os políticos vão colocar a corrupção, né, porque eles vão estar cavando a própria cova, né, o problema é esse, né, claro que se eu não voltar na próxima aula vocês já sabem talvez por quê, né, mas eles estão cavando a própria cova, vão colocar corrupção como crime hediondo, é um risco que eles estão correndo, então, não sei, vamos ver, mas é uma pressão midiática. Então veja, a adequação social serve para isso, para o legislador perceber as mudanças da sociedade, ok, gente? Deixa eu fazer uma pergunta, uma questão envolvendo aqui a adequação social. Pirataria, artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal. Você passou agora para chegar aqui ao curso, você passou pelo camelô vendendo ali filme pirata, vendendo, né, material pirateado, em plena luz do dia, e a guarda municipal ali tomando um cafezinho do lado. Né, do lado ali, e se bobear comprando até um DVD pirata, né, ali naquele momento. Beleza. Então, vender material pirateado, e você vê que tem fila para comprar. Né? E já saiu aquele filme, o cara gravou dentro do cinema o filme, né, cabeça passando na frente, aplausos, né, aquele filme interativo, né, pipoca ali, ruído ali, aquela coisa toda, o cara compra. A falsificação é ridícula, né, a cópia é grosseira. É muito ruim, gente. Mas o povo compra. O povo gosta. É disso que o povo gosta, né? Assim? Então, o povo gosta do programa do Ratinho, o povo gosta dessas coisas, filme pirateado. Veja, isso é adequação social? Isso caracteriza uma aceitação, uma assimilação social? Como é que fica essa questão? Súmula do STJ, vamos lá. Abre aí, me ajuda aí. Veja se é a súmula 500 por ali do STJ. 500 a 502 é uma dessas súmulas, acho que é 502. Dá uma olhadinha aí. Me ajuda aí. 502. 502, súmula 502 do STJ, o que diz? Me ajuda aí, por favor. Presente-se a materialidade e autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 84, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Viu? A conduta de expor à venda. Ele não está falando do cara que faz as milhares de cópias. Ele está falando daquele pé rapado que está ali na rua agora vendendo aquele CD, tentando sobreviver. E o povo comprando. E a guarda municipal tomando um cafezinho do lado. Então veja, há uma certa assimilação social desse comportamento.
Mas o STJ, na súmula 502, está dizendo, olha, entre linhas, o princípio da adequação social não autoriza a revogação tácita de crimes. É isso. O princípio da adequação social não autoriza a revogação tácita de crimes. Quem revoga é o legislador, através da abolício criminis. Ok, gente? Então, a súmula, entre linhas, o que o STJ e o Supremo concorda, tá? O princípio da adequação social não autoriza a revogação tácita de crimes. Ou seja, revogação pela assimilação social, pela aceitação social. E a própria leniência das autoridades, a própria falta de interesse das autoridades em desenvolver ali a repressão, também não é elemento suficiente para desconsiderar a tipicidade do fato. É por isso que ele diz, presente a autoria e materialidade, afigura-se típica a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. O problema, gente, o artigo 184 é crime contra a propriedade imaterial. O crime atinge a propriedade imaterial. Ah, mas os estúdios faturam milhões de dólares. Parabéns, é o trabalho deles, faturar. E a gente assiste, tá certo? Então, o fato não é o prejuízo necessariamente computado. Por isso que não se aplica a insignificância também nesse tipo de crime. Então, a reboque aí, também não tem se admitido a aplicação da insignificância. Por quê? Porque não é considerado aquele prejuízo isolado pela venda daqueles DVDs ou a má qualidade da cópia. O fato o bem é a propriedade intelectual imaterial, ok? É o direito do autor, é o trabalho intelectual que a pessoa desenvolve que é violado quando alguém copia, quando alguém faz esse tipo de ação ilícita. Então, o princípio da adequação social não autoriza revogação tácita pelo costume, pelo desuso de tipos penais. Essa é a posição dos tribunais superiores. Tá legal? E para fechar, coloca aqui, olha, serve também como princípio interpretativo da norma penal, de acordo com a ordem social historicamente condicionada. Ok? Então, aqui tem uma influência da teoria social do delito. Então, a ordem socialmente condicionada. O que é crime? Crime é aquele comportamento que, de acordo com a ordem socialmente condicionada, tem relevância, a ponto de ser tipificado, é claro, a ponto de sofrer aqui os rigores da lei penal. Ok? Então, coloca aqui de novo, por favor, o pessoal está querendo copiar, né? Então, veja, serve como interpretação, princípio de interpretação. Diante desse cenário, a ordem social é condicionada, historicamente condicionada. Beleza, gente? Então, só para ilustrar, voltando à questão do adultério. Por que o adultério foi revogado? Foi revogado porque ele, num cenário mais moderno, em 2005, o código da década de 40. Gente, nosso código, é da época do débito conjugal. Se você ler o Nelson Hungria, ele vai dizer o seguinte, olha, o marido, quando está a fim de ter relação sexual, a mulher tem que pagar o débito conjugal. O Hungria dizia assim, olha, a mulher tem como evitar o estupro, é só dar um deslocamento do quadril, não sei nem, né, talvez tenha até uma lesão muscular se eu fizer isso aqui, mas veja, deslocamento do quadril, Hungria, clássico, né? O nosso expoente, ele falava isso. Olha a ordem socialmente condicionada, historicamente condicionada. Então veja, poxa, era culpa da mulher, a mulher era estuprada, não, mas ela podia evitar o deslocamento do quadril. Como assim, amigo? A mulher tem que pagar o débito conjugal. Vai contar isso hoje. O marido pode estuprar a esposa, vai responder por estupro. Antigamente não, é o débito conjugal, tem que pagar. Hoje, quando um não quer, lembra qual é o ditado? Quando não quer, o outro vira para o lado e dorme. Por quê? Porque não está afim, então não dá para forçar. Ah, não, ela tem que fazer, vou ameaçar, vou usar de força física, vou dominar e vou ter relação sexual. Estupro. Lei Maria da Penha, violência sexual doméstica. Ok? Então você vê, a ordem histórica socialmente condicionada atual, você vê a interpretação constitucional da Lei Maria da Penha. Ora, o Supremo e o STJ partem de uma presunção. Qual é a presunção dos tribunais superiores? Vulnerabilidade e hipossuficiência. Eles partem dessa presunção. Claro, a presunção não é absoluta, é relativa, mas é uma presunção.
a mulher é vulnerável, a mulher é hipossuficiente. É claro, quanto a isso, você é juíza federal, eu vou te chamar de vulnerável e você vai dar voz de prisão. Doutora, a senhora é vulnerável e hipossuficiente, esteja preso. Que isso, está me desrespeitando, está me menosprezando? Ora, que isso, né? Mas a presunção da Lei Maria da Penha é essa. Ah, mas ela é juíza federal, mas apanha do marido em casa. E agora, José? Ah, ela é hipossuficiente o quê? Econômica? Não. É hipossuficiente o quê? Afetiva, talvez. Uma dominação afetiva, uma dominação física, pode ser. Então essa é a presunção adotada pelo legislador e pelos tribunais superiores. Tudo bem, gente? Você vê, não tem um artigo da Lei Maria da Penha declarado inconstitucional até agora. Nada. E não vai ser declarado. Por quê? Porque a ordem constitucional, a proposta do Constituinte e também a política criminal adotada nesse caso é coibir e prevenir a violência contra a mulher. Por quê? Porque a gente vem de uma história recente, patriarcal, em que a mulher vinha sendo vítima, dominada fisicamente, emocionalmente, ok? Por esse círculo de violência dentro de casa, na família, na relação íntima de afeto. Então, a lógica é, veja, isso é princípio da adequação social. Por que o Supremo interpreta a Lei Maria da Penha e por que o maior rigor tem sido aplicado nessa interpretação? Por conta do princípio da adequação social. Tudo bem, gente? Então, fechamos, né? Chegamos ao final do nosso primeiro momento, primeiro encontro. Fechamos aqui. Na sequência do nosso próximo encontro, eu vou falar do princípio da fragmentariedade, da insignificância. A gente vai dar a sequência e já entrar na legalidade, na aplicação da lei penal. Ok, gente? Até a próxima. Grande abraço.